Olá a todos. Vou apresentar agora o relatório prévio ao procedimento cirúrgico que será realizado amanhã, dia 1 de setembro. Vamos realizar a cirurgia de exodontia dos elementos 28 e 38. Eu, Isadora Sanches Cunha, e minha dupla, Giovana Lissa. Anamnese. Paciente do sexo masculino, 19 anos de idade, leucoderma, com queixa principal. A médica pediu para tirar os dentes para tirar o aparelho. O paciente vem encaminhado para exodontia de supranumerário e terceiros molares para fins ortodônticos. A mãe é cardiopata, usa marca-passo, o avô tem diabetes e cardiopatia, a avó diabetes. A história médica não apresenta nada digno de nota. Na história odontológica tem restaurações, exodontias e o tratamento ortodôntico. O peso 73 kg e 950 gramas. Medicação pré-operatória. Escolhendo a dipirona, que é um analgésico e tem como mecanismo de ação via de inibição da síntese de prostaglandina. A dipirona ela tem demonstrado inibir a ciclooxigenase, a síntese do tromboxano, a agregação plaquetária induzida pelo ácido araquidônico e a síntese total de prostaglandina E1 e E2. A ação da droga pode ser tanto central como periférica. Há evidências de que a ação central da dipirona no hipotálamo reduz a febre. A dipirona é rápida e totalmente absorvida no trato gastrointestinal. Atinge a concentração máxima em 1 a 2 horas. Com posologia: uso interno, 1 grama, um comprimido. Tomar por via oral, um comprimido 1 hora antes do procedimento cirúrgico. Escolhemos também a dexametasona, que é um anti-inflamatório, que tem como mecanismo de ação. Ela faz parte da família dos glicocorticoides, sendo classificado como anti-inflamatório esteroidal. Eles têm uma ação anti-inflamatória devido à inibição da fosfolipase A2, resultando na inibição de toda a cascata do ácido araquidônico, impedindo a formação da prostaglandina, tromboxano e dos leucotrienos. Além disso, eles também agem reduzindo a migração e a adesão leucocitária, reduzindo assim a liberação de citocinas no local da inflamação, levando a uma atividade imunossupressora. Posologia, uso interno, 4 mg, 2 comprimidos, totalizando 8 mg. Tomar por via oral, 2 comprimidos, 1 hora antes do procedimento cirúrgico. Apesar do nosso paciente não apresentar os seus terceiros molares radiograficamente impactados, a gente optou por passar essa medicação pré-operatória porque a gente ainda não viu como que tá os dentes do paciente ali clinicamente. E como o anti-inflamatório analgésico, eles podem ajudar num melhor pós-operatório em relação à dor, a edema e à própria inflamação, a gente optou por passar o medicamento. Aqui a radiografia panorâmica, as setas apontam para os elementos que vamos extrair, o 28 e o 38. Na classificação de Miller-Winter, o dente 28 e 38 se encontram vertical, e na classificação de Pell e Gregory, o dente 38 é classe A e classe 1. Então, eles são dentes, esses dentes eles estão em posição mais fácil de ser removida. As etapas. Primeiro, vou aferir a pressão do paciente, depois a paramentação do operador, montagem da mesa cirúrgica, a asepsia intraoral no paciente, bochecho de clorexidina 0,12% e extraoral clorexidina 2%, paramentação do auxiliar, anestesia, realização do procedimento cirúrgico e os cuidados pós-operatórios. Montagem da mesa. Afastador de Minnesota, carpule, montada com anestésico e agulha, o bisturi, cabo e lâmina 15, sindesmótomo, periótomo, escolador de Mote número 9 2/4, alavancas retas e apexo, fórceps 18L e 17, cureta de Lucas, alveolótomo, lima para osso, porta-agulha, pinça de Etrich, tesoura íris, agulha montada com fio de sutura 4 zeros, caneta de alta rotação e broca 702. A montagem de mesa, área auxiliar. 2 cubetas, uma contendo soro e a outra a clorexidina. A clorexidina 2%, gaze, pinça Alice, pinça Bacaus para segurar o campo, pinça hemostática e a seringa descartável. O cálculo do anestésico. A gente calcula a dose máxima do anestésico local.
eu pego o peso do paciente vezes 7, que é a concentração do anestésico de miligramas por quilo. Totalizou em 511. Mas a lidocaína utiliza-se 500 miligramas a dose máxima recomendada. Então, quando acontece a situação de passar a dose máxima, eu vou utilizar o valor ali da dose máxima, para não ter problema. Então, a gente vai utilizar a lidocaína 2%, que corresponde a 36 miligramas. Então, em um tubete, tenho 36, X para 500, totalizando 14 tubetes, que é o máximo que o paciente pode estar ali recebendo de anestesia. E agora o cálculo da dose máxima do vasoconstritor. Paciente asa 1, normo sistêmico, então vamos usar como referência 0,2. Um tubete 0,018, x 0,2, totalizando 11,1 tubetes. Vamos utilizar essa quantidade de tubetes para a dose máxima a ser anestesiada no paciente, pois o vasoconstritor ele é mais perigoso. Técnica anestésica, dente 28. Bloqueio do nervo alveolar superior posterior, o NAPS. O paciente vai ficar em posição de supino, 180 graus. Vai ser utilizado uma agulha curta, 20 mm, calibre 27. O operador ele deve se posicionar em 10 horas, orientar o bisel da agulha voltada para o osso, introduzir a agulha na altura da prega mucovestibular sobre o segundo molar distal do dente 27. Avançar a agulha levemente para cima, para dentro e para trás em um só movimento. 45 graus com o plano oclusal, não deve haver resistência óssea. Avança a agulha em uma profundidade de mais ou menos 16 mm, aspira em 2 planos e injeta o anestésico. Bloqueio do nervo palatino maior. Agulha curta, 20 mm, calibre 27. A introdução. Tecidos moles, levemente anteriores ao forame palatino maior. Deve-se avançar a seringa a partir do lado oposto da boca, formando um ângulo reto com a área-alvo. O operador deve ficar na posição de 11 horas. O paciente deve abrir bem a boca, estender o pescoço e girar a cabeça para a direita. O forame ele se localiza mais frequentemente a um ponto distal do segundo molar superior, cerca de 1 cm da margem gengival. Deve-se direcionar a seringa com a agulha em ângulo reto, colocar o bisel contra os tecidos moles e depositar um pequeno volume de anestésico e a solução será forçada contra a membrana e formará uma gotícula. Com isso, deve-se permitir que o bisel perfure a mucosa, injetar até isquemiar e avançar até que toque no osso palatino. A profundidade de penetração é de 5 mm. Vou aspirar em 2 planos e injetar. Técnica anestésica do dente 38. Vamos fazer a técnica da FOA, que é a anestesia simultânea dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal em uma só punção e posição. Vamos utilizar uma agulha longa de 32 mm. O paciente vai estar sentado com a boca aberta, a mandíbula deve estar paralela ao plano horizontal. Eu vou localizar o vértice formado pelo túber da maxila na prega pterygomandibular. O corpo da seringa ele deve ser posicionado paralelo a 1 cm da oclusão do segundo molar inferior do lado oposto ao anestesiado. Eu vou penetrar a agulha lentamente até atingir a tábua óssea. Recuar 1 ou 2 mm, injetar a solução anestésica lentamente no espaço pterygomandibular. A agulha ficará 5 mm acima do forame da mandíbula e a solução anestésica chegará aos nervos alveolar inferior, lingual e bucal. Escolha do anestésico com justificativa. A lidocaína 2% é considerado o anestésico padrão na odontologia. Foi o primeiro agente anestésico do grupo amida a ser sintetizado. Inicia sua ação por volta de 2 a 3 minutos e tem eficácia em concentração de 2%, que dura 10 minutos. E a adição de adrenalina a 1 para 50 mil, 1 para 80 mil, 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil, aumenta esse tempo para aproximadamente 60 minutos. É o anestésico mais utilizado no mundo, tem propriedade vasodilatadora elevada, rápido início de ação, utilizado em procedimentos de duração intermediária. Técnica cirúrgica utilizada no dente 28 e 38. A técnica cirúrgica a ser utilizada é a técnica cirúrgica fechada. Após a aplicação da anestesia propriamente dita, eu vou aguardar 3 minutos e realizar o teste de sensibilidade da anestesia, para saber se houve o bloqueio do nervo. Vou fazer uma incisão sulcular nos segundos e terceiros molares com bisturi, cabo número 3 e lâmina 15.
Será utilizado descolador de molde para descolar delicadamente o tecido que envolve a cervical da raiz, o muco periósteo, a ser extraído. Aqui eu coloquei um exemplo de incisão e de avulsão. Eu vou obter a luxação da raiz com as alavancas, com o movimento de cunha, onde a alavanca entra paralela ao longo eixo da raiz, utilizando o princípio de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Também podemos utilizar os movimentos de alavanca, propriamente dito, e roda e eixo. Após a luxação, utilizar o fórceps 17 para o dente 38 e o 18L para o dente 28, com mais alguns movimentos de luxação, e vou realizar o movimento de tração. O fórceps 17 é indicado para molares inferiores e o 18L é indicado para molares superiores do lado esquerdo. Após a extração do dente, o alveolótomo é utilizado para remover espículas ósseas e ossos em todas as paredes. Eu vou utilizar a lima para osso, para regularização final do osso, removendo degraus, com movimento de tração. Realizar uma curetagem cuidadosa do alvéolo, a fim de remover tecidos de granulação e outros detritos. Vou realizar a irrigação abundante, com a solução de soro fisiológico durante todo o procedimento, e finalizar com a sutura com fio de nylon 4 zeros em X para fechar e eliminar espaço para acúmulo de alimentos. Os cuidados pós-operatórios. A manobra inicial para controle de sangramento pós-operatório é a colocação de uma pequena gaze diretamente sobre a ferida. A gaze ela pode ser umedecida de modo que o sangue não coagule e que deslogue o coágulo quando a gaze for removida. Ela deve ser posicionada de maneira que, quando o paciente morde, ela se encaixe no espaço previamente ocupado pela coroa do dente. A pressão gerada ao morder é transmitida pela gaze para o alvéolo. Essa pressão vai resultar em hemostasia. O paciente deve ser instruído a morder firmemente a gaze por no mínimo 30 minutos e não mastigar sobre ela. Deve-se evitar conversar por no mínimo 2 ou 3 horas. O paciente deve ser informado que é normal que haja no sítio recente da extração um ligeiro sangramento por mais de 24 horas após o procedimento da extração. O paciente deve ser alertado para evitar coisas que possam agravar o sangramento, como fumar, cuspir. Nem o exercício físico mais intenso deve ser realizado nas primeiras 12 a 24 horas após a extração. O paciente deve ingerir líquidos de modo adequado, em geral até 2 litros, durante as primeiras 24 horas. A alimentação nas primeiras 12 horas deve ser pastosa e fria. Primeiro dia pós-operatório. Compressas geladas sobre a área, ingestão de alimentos como sorvete ou comidas frias, líquidas e pastosas. Evitar movimentos de sucção e fazer repouso. No segundo dia, ingestão de alimentos mornos, líquidos e pastosos e continuar em repouso. E no terceiro dia, ingestão de alimentos normais, só que ainda com compressas mornas. A medicação pós-operatória, mantivemos a mesma do pré-operatório, a dipirona. A posologia, uso interno, 1 grama, 12 comprimidos. Vai tomar por via oral um comprimido de 6 em 6 horas durante 3 dias. Também mantemos a dexametasona, um anti-inflamatório. Na posologia, uso interno, 4 mg, 9 comprimidos. Vai tomar por via oral um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias. A nossa referência foi o livro do Rupp, Cirurgia Oral e Maxilofacial.